Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Artes e Manhas com Diana e vamos dar continuidade ao nosso cachorrinho. Se vocês estão gostando das aulas, já deixem um like, se inscrevam para não deixar de receber os próximos vídeos, tá? É bem bacana acompanhar o passo a passo. São aulas bem interessantes, viu, pessoal? Aqui, ó, na nossa aula anterior, nós paramos nessa carreirinha aqui, ó, do cantinho do olho dele, do cachorrinho. Nós temos que observar aqui no gráfico que nessa carreirinha aqui, ó, que vamos começar agora, nós temos tanto essa partezinha de cima aqui, da partezinha aqui, vamos dizer, do cabelinho aqui, do cachorrinho. Aqui, ó, debaixo dessa carreira que vamos fazer, tem o meio do rostinho dele, tem aqui em cima, tá? E analisando aqui, o que nós vamos fazer? Né, não quer dizer que tenha um jeito certo, né? Mas eu gosto de já pegando todos os pontinhos. Então, vou vendo o que vem primeiro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Observando aqui também, nós temos meio ponto cruz aqui, né? Que temos que fazer também. Então, ó, nós paramos aqui. Isso. Nós paramos aqui nessa reta. Fazendo aqui, ó, o primeiro que vem, quer dizer, primeiro assim, tá os dois ali em conjunto, né? Aqui assim, eu não conto nessa parte aqui do meio ponto cruz. Nós vamos pegar nessa parte aqui, nessa linha, nessa reta, para fazer essa parte de baixo. Vamos fazer ela primeiro, para depois pegar a parte de cima, tá? E assim vamos seguindo, fazendo aqui, eu vou fazer a parte de baixo, voltar esse pedacinho para poder fazer a parte de cima. Para não complicar, se vocês quiserem voltar, depois que fizer essa parte, esse pedacinho, voltar aqui e finalizar essa parte, pode também. Mas eu vou fazendo aqui de acordo com o que eu tenho aqui na agulha de linha, tá? Vou seguir aqui, ó. E nessa reta, vamos iniciar essa partezinha do meio do rostinho dele, tá? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu tenho que pegar nessa parte porque o nosso meio ponto cruz está nesse sentido. Se tivesse para este lado, aí poderíamos pegar deste lado aqui, ó, como é nesse caso, se fosse assim, tá? Sempre nessa pontinha aqui. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e vamos descer, tá? Vamos pegar aqui o nosso trabalho. Fazer 5 pontinhos. Eu vou fazendo aqui com vocês, eu não vou parar nessa parte do vídeo, não, porque tem bastante detalhezinho e vocês precisam pegar bem certinho. 4, 5. Como nessa carreirinha o sentido é de cima para baixo, então aqui nós já vamos ter acesso à carreirinha de baixo, tá? 5 pontinhos. Nós temos meio ponto cruz aqui, né? Podemos pegar agora ou depois, não tem problema. Aí vocês veem o que é melhor de acordo com cada gráfico que vocês estiverem fazendo. Nessa carreirinha de baixo, o sentido vai ser de baixo para cima, tá? Nós viemos de cima para baixo e nesse sentido aqui onde vamos fazer o meio ponto cruz, vamos pegar de baixo para cima. Então, esse meio ponto cruz vai ser de baixo para cima. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Aqui, nós vamos começar pela meia alcinha. Quando a gente
começa pela meia alcinha, que eu falo meia alcinha, né? Nós temos que introduzir por cima do nosso tecido, não pegando por baixo, tá? E como estamos de baixo pra cima, aqui nós pegamos de baixo pra cima, seguindo esse sentido aqui. Então, nós vamos encontrar aqui o meio do nosso tecido aqui da trama. Isso. E vamos subir. Ó. Voltando. Essa carreirinha que estamos fazendo o nosso meio ponto cruz. O sentido dela agora é de baixo para cima. Então, o nosso meio ponto cruz também vai ser de baixo para cima, quando formos pegar, ó. E como vamos começar pela meia alcinha, foi o que apresentou aqui pra gente, nós colocamos em cima. Pegamos por cima. Nesse caso, a gente deixa aqui, ó, um pedacinho aqui, o fiozinho, pra passar a agulha por dentro, tá? Porque essa meia alcinha sempre prende o fio que atravessa, tá? O fio maior. E aqui, nós pegamos de baixo pra cima. Deixa eu focar aqui. E aqui já fizemos o nosso meio ponto cruz. O nosso gráfico, ó, nós temos aqui 3 pontinhos. E depois desses 3 pontinhos, também temos meio ponto cruz aqui. Vamos seguir fazendo esses 3 pontinhos, fazer o meio ponto cruz e dar sequência a esses pontinhos aqui de baixo, que vão ser outras 2 carreirinhas, né, de 3 pontinhos, tá? Vamos lá. Vamos fazendo de baixo pra cima, que é o sentido dessa carreirinha. 2 e 3 pontinhos. Então, quer dizer o quê? Que esse meio ponto cruz que temos aqui, ó, atravessado pra esse sentido, pra cima aqui, vai ser de baixo pra cima, porque é o sentido da nossa carreira. E aqui, ó, como foi feito aqui, a nossa alcinha vai pegar aqui a parte do meio, que é a meia alcinha, né? Meio ponto aqui. Então, vamos também introduzir a nossa agulha aqui no meio. E subir. Quando a gente pega por cima, né? Quando começa pela meia alcinha, nós temos que passar a nossa agulha por dentro dessa alcinha aqui. Uma dica, eu gosto de puxar esse fiozinho aqui, porque quando a gente começa pelo meio, assim, pela meia alcinha, normalmente ela pode ficar um pouquinho frouxa. Então, eu puxei ali, ó, né, o fiozinho da meia alcinha, numa seguradinha de leve só pra poder puxar o fiozinho que atravessa, né, que nós passamos no meio da alcinha. Nesse caso, né, a gente subiria, só que nós temos os pontinhos aqui embaixo, né? Então, nós vamos descer para ter acesso à carreirinha de baixo. E aqui vamos fazer as outras 2 carreirinhas que restam com 3 ponto cruz cada. Já ia falar ponto alto. Ó. 2. 3. Já temos acesso à carreirinha de baixo, então, vamos continuar. E aqui é de baixo para cima, nessa outra. Vamos fazer e voltar.
Ó, eu vou voltar esses pontinhos aqui, não tem segredo, tá? Quando chegar nesse último aqui, eu volto com vocês pro nosso vídeo não ficar tão longo, tá? Aqui, ó, deixei pra finalizar o último ponto com vocês, tá? Seguem normal os pontinhos, que esses daqui já estão feitos, vocês não precisam se importar com eles mais. E agora, ó, vamos fazer o seguinte, nós estamos com o nosso pontinho aqui, ó. Vou fazer esses dois aqui e vou subir, tá? Vou pegar esses dois pontinhos, vou finalizar esse ponto, vou subir, fazer esses dois. Então, são dois pontinhos pra cá, sobe. Dois pontinhos pra cá, volta, finalizando esse daqui, sobe. E vamos fazer esses dois. Vou fazer com vocês, aí depois só vem voltando até aqui. Chegando aqui, a gente vai continuar depois pra lá. Ó. Eu vou fazer esses dois pontinhos porque a nossa linha tá aqui embaixo, tá? Então, aqui nesse caso, não teria como eu subir. Só vou ter como subir agora, depois quando for fazer esses dois, tá? Fiz um, dois. Que como tem esses daqui, fica meio, né? Mas são dois pontinhos aqui. Venho. É só ter bastante atenção. Qualquer coisa, eu não sei se se eu fiz dois ou se eu fiz um. Conta os pontinhos daqui até os dois que precisava fazer, tá? Pra ter certeza de que tem a quantidade de pontos certinho. Caso tenham dúvidas nos gráficos aí. Fiz esse, aí eu finalizo ele e subo pra fazer os outros dois. E aí, a gente volta. Vou acelerar aqui um pouquinho. Porque é ponto cruz básico, tá? Aí, vamos, ó, terminar esse daqui voltando já. E vamos continuar o nosso trabalho. Vamos olhar no gráfico agora. Ó, nós estamos aqui nessa reta. Então, vamos fazer até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós vamos descer, tá? Um, dois, três, 4, 5. Aqui, ó, nós vamos fazer um ponto e aqui nós temos meio ponto cruz pra cima aqui, ó, preenchendo, tá? Ó. Opa! Aqui, ó, temos esse ponto inteiro, né? E aqui o meio ponto cruz. Vamos fazer esse pontinho aqui, vamos fazer esse aqui e vamos descer, tá? Depois nós vamos voltar aqui. Vou dar início a esse ponto. E aqui, ó, como o nosso sentido tá de baixo pra cima, e aqui nós vamos começar pela nossa meia alcinha, é a mesma forma que fizemos o outro, tá? Lembrando que a gente só pega ele toda a alcinha quando a gente tem que pegar pela alça inteira aqui. Que na aula anterior, se eu não me engano, tem essa parte que nós fizemos bastante meio ponto cruz aí. Então, dá pra vocês irem vendo, treinando. Ó, passei de baixo pra cima, que foi o sentido que eu fiz o meu ponto. Passo a minha agulha aqui no meio da alcinha.
Aqui, ó, eu puxo esse fiozinho da meia alcinha aqui do meu ponto, pra dar uma firmeza. Seguro um pouquinho aqui, ó. Vou segurar com a unha aqui pra vocês poderem ver, ó. Pra ele poder ficar firminho. E nós temos pontos aqui embaixo pra fazer. Então, eu tenho que trazer meu fio pra baixo. Tá? São 2 pontos cruz aqui. Inteiros, né? Esse aqui. E esse aqui. Tá, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós fizemos aqui e demos início a esse ponto. Fizemos o meio ponto cruz, nós descemos e fizemos esses dois. Agora, vamos voltar aqui, tá? Ainda tem um pouquinho de linha aqui. Eu vou fazer o seguinte, nesse caso. Nós vamos subir agora e ir voltando esses pontos aqui, tá? Se eu tivesse mais fio, eu até daria início a essa outra parte aqui, que eu faria até aqui e subiria, se tivesse bastante. Mas como eu não tenho, eu vou voltar aqui, ó, vocês têm que ir observando também a quantidade de fio que tem na agulha. Mas, ai, Diana, acabou a minha linha, eu não prestei atenção aqui nos pontos, não tem problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até dar continuidade aqui, ó, fingindo que eu esqueci, para mostrar para vocês como que nós vamos fazer aqui para arrematar e dar início de onde a gente parou. É interessante eu mostrar isso aqui para vocês também. Então, vou fazer o seguinte, mudando aqui. Vou subir, tá? Vou voltar esses 4 pontinhos aqui, tá? E aqui eu vou subir, para poder ter acesso a esses outros pontinhos aqui que nós temos, tá? Vou voltar até aqui, vou subir, melhor. Vou voltar aqui, subo, faço esse pontinho, faço esse daqui, ó, por isso que a gente tem que observar. Senão, depois que a gente finalizar aqui, como que a gente faz, né? Vamos fazer esse pontinho já pra não esquecer, que quando tem um pontinho ou outro, a gente acaba esquecendo. Depois eu vou voltar com vocês aqui fazendo esses outros pontinhos. Então, voltando aqui, são 4 pontos e subimos, tá? Sei que na aula, às vezes, acaba falando bastante, mas tem coisas interessantes que é bom passar esse ensinamento pra vocês. Ó, 1, 2, 3, e aqui nós vamos subir. Vamos lá no nosso gráfico. Eu tô com o meu ponto aqui em cima. Dá pra fazer aqui já? Sim, mas eu vou fazer diferente. Vou dar início a esse ponto aqui, porque eu já pego certinho esses outros 2 aqui na sequência, em vez de ter que subir, faz um, depois faz outro e sobe, tá? Vou dar início a esse ponto, vou subir, fazer esses 2 e esse outro aqui. Mas se vocês quiserem fazer da outra forma, não tem problema, por exemplo, fazer esse aqui, para depois fazer esse e esse aqui em cima, tá? Mas eu acho mais fácil eu dar início a esse aqui e ficar aqui, ó, 2, 1. Não tem, não vai mudar nada a ordem que for pegando os pontos, tá? O importante é fazer eles e não esquecer. Já aconteceu comigo de eu tá fazendo outros pontinhos e da cor que tinha tava próximo e eu não tinha percebido. Aí depois tem que ir para um ponto ou 2, ir lá arrematar a linha, fazer o pontinho. Ó, fiz. Agora, aqui no nosso gráfico, eu dei início a esse ponto aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito ponto para contar,
Eu vou fazer, ó, esse aqui nós já temos, mas eu vou contar com ele, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós descemos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu tenho um gráfico, eu quero fazer ele a linha inteira para depois voltar? Pode também, tá? Não tem problema. Os 5 pontinhos que temos que fazer, eu já estou contando com esse que eu já fiz, que eu já dei início. Então, vamos lá. 2. 3. 4. E no quinto, eu vou descer. Tá? Desci aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizo ele e desço. Um, 2, 3, 4, 5. Finalizo ele e desço. Meu fio já tá aqui, ó, na carreirinha de baixo. Então, já tenho acesso. Aqui, ó, são 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Só que a minha linha tá acabando. Chegando aqui, eu vou fazer o arremate pra mostrar pra vocês, tá? É o mesmo jeito pra fazer o arremate. Um, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar a minha agulha, vou levar ela lá pra trás, tá? E aqui eu vou fazer o arremate. Aqui eu estou fingindo que a minha linha acabou, tá? Vou levar, ó, levei minha agulha pra trás, onde eu tinha que entrar. Aqui nós podemos pegar fio, a alcinha de qualquer lado. Eu vou pegar aqui, ó, pra prender essa agulha que tá na minha linha, os fiozinhos desse lado. E pra colocar a outra linha, eu vou pegar desse lado aqui, tá? Ó, arremate normal, ó. O meu próximo, eu sei que eu não tenho pontos aqui, ó. Mas o meu próximo ponto seria esse daqui. Então, eu vou passar pela alcinha do tecido e da linha. Passei. 3 pontinhos normais, gente. Passo aqui no meu segundo ponto. Aí, eu venho nesse outro passo. Eu gosto de passar por pelo menos 3 pontinhos, tá? Passei, tirei a agulha ali, cortei. Vou dar uma pausinha só pra eu colocar a minha linha na agulha aqui e já volto com vocês. Voltei aqui com a minha linha na agulha. E vamos lá, então. No gráfico, nós temos que observar o seguinte. Embaixo desses 4 pontos, eu tenho pontos para fazer, tá? Ó, eu tenho esses 2 pontos. Então, eu não posso colocar a minha agulha, a minha linha traseira aqui embaixo. Eu tenho que traseira por onde eu ia entrar mesmo. Porque eu vou ter que finalizar este ponto para poder dar continuidade nos outros, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Exemplo. Se eu tivesse pontos... aqui. Se eu tivesse pontos aqui embaixo, tá? No sentido aqui do nosso fio, que foi de baixo para cima, só que eu entrei aqui. Se tivesse ponto aqui embaixo, tecnicamente, nós teríamos que descer, né? Para sair, subir aqui. Se tivesse ponto aqui embaixo. Mas nós temos aqui. Então, para eu fazer esse, eu tenho que finalizar este ponto primeiro.
Para eu finalizar esse ponto, eu tenho que sair com a minha agulha, ó, nesse pontinho aqui, ó, nesse furinho. Então, é aqui que eu tenho que voltar depois. Eu vou marcar para poder saber aonde eu tenho que sair. E vou prender o meu fio aqui atrás, ó, em pelo menos 3 pontinhos. Vou virar aqui para vocês. Tá vendo? E aqui nós vamos observar o seguinte, ó. Aonde nós temos a alcinha mais fácil. Poderíamos ter pegado desse lado aqui, mas como eu já passei o fio desse lado, eu vou dar preferência para prender neste outro aqui, para não ficar muito fio em um lado só, tá? Então, ó, aqui, ó, tem esse e esse aqui de baixo. Tem que sair aqui. Então, vou tirar meu fio e vou prender, ó. Vou passar por este daqui. Primeiro pontinho. Por este. Lembrando de dar uma seguradinha aqui, ó, pro fio não escapar, o que acontece muito. Ó. E vou passar por aqui. Oh, meu... E vou passar por aqui, tá? E eu vou entrar neste furinho que eu tinha marcado. Verifiquem se é isso mesmo. Pá. Aqui. Ó, aqui mesmo. Tá vendo? É a mesma forma, pessoal. Vou ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima semana, vou voltar